Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre negócios, startups, empreendedorismo, mas principalmente como fazer com que este negócio, essa startup, essa sua ideia empreendedora dê certo. Como captar recursos, como conseguir dinheiro para sua empresa, para que a sua ideia vá à frente. E para falar sobre esse assunto, nós trouxemos, como sempre, aqui no estúdio do Mundo Corporativo, um especialista neste tema. E eu me refiro aqui ao Marco Gorini, que é economista, empreendedor, e já está aqui ao nosso lado também. Marco Gorini, desde já, bom dia para você. Bom dia, Milton. Bom dia, ouvintes. Um prazer estar aqui com vocês. Marco Gorini, que ao lado do sócio dele, Haroldo da Gama Torres, escreveu este livro aqui que eu tenho em mãos. Captação de recursos para startups e empresas de impacto. Captação de recursos para startups e empresas de impacto, guia prático. Esse livro aqui foi lançado pela editora Alta Books e que tem muito das informações sobre as quais nós iremos tratar aqui nessa nossa conversa. Marco Gorini, muito bom dia para você mais uma vez. Muito obrigado pela sua gentileza de estar aqui conosco. Eu falei aqui em negócio, empreendedorismo e falei nesse negócio chamado startups. Qual é o conceito de startups? Uma startup é uma empresa que está numa fase de início, numa fase de experimentação do produto, começando a pensar o seu modelo de negócio e que, portanto, ainda está numa fase de incerteza e de risco elevado. Normalmente, as startups querem revolucionar o mundo. Todo empreendedor vive do seu sonho. E para isso ele precisa começar de alguma forma. A melhor forma de começar é criando uma startup. Sempre quem está por trás de uma startup é um empreendedor? Sim. Normalmente quem está por trás de uma startup, quem dá início a uma startup é um empreendedor. Às vezes um time, mas certamente empreendedores, né? E aí o que caracteriza essa figura aí que a gente tanto fala aqui no Brasil, empreendedor, ideias empreendedoras? O que caracteriza isso? Eu penso que existem 3 fatores importantes para ser empreendedor. Uma é uma enorme insatisfação com a realidade. O empreendedor, por definição, quer transformar a realidade. Então, o tamanho da insatisfação dele com a realidade é um vetor super importante que anima esse movimento, né? O segundo é não temer risco. Por natureza também o empreendedor, principalmente o empreendedor iniciante que está começando um negócio, é um tomador de risco, né? Ele não sabe no começo se o negócio dele vai dar certo. Então ele precisa se aventurar no bom sentido, né? E o terceiro ponto é a vontade de aprender. Isso é essencial para o empreendedor. Aqui no Brasil, a gente às vezes tem a noção de que aprendizado é somente falha, né? Que aprendizado significa fracasso quando você erra no seu negócio. E o melhor insumo que você pode ter quando você está fazendo uma startup é você aprender rápido com os erros que você comete no campo. A propósito desse assunto aqui, o Paulo Nanini, que nos acompanha, diz assim, e não é só insatisfação financeira que está por trás disso, mas a ideia de querer fazer acontecer. Essencialmente isso, não é insatisfação financeira, é a insatisfação com a realidade que o cerca, é a insatisfação com as soluções que existem à disposição do mercado e ele entende que pode fazer melhor. Agora, para ser um empreendedor, precisa ter uma boa ideia, uma grande ideia? É um bom começo. Por que é um bom começo? Porque a qualidade da ideia vai determinar, logo nos primeiros passos, a atratividade que essa ideia vai gerar para formar um time, para atrair interessados eventualmente em financiar essa ideia depois que ela esteja mais estruturada. Então eu entendo que tudo começa de fato por uma boa ideia. Por que eu pergunto isso para você? Porque eu posso ser um empreendedor seguindo ideias de outros, ou seja, fazendo coisas que já vêm acontecendo, replicando alguns modelos. Eu não posso ser um empreendedor também dessa maneira? Também, mas por trás, seja a sua ideia ou a ideia de terceiros, ela vai ter que ser poderosa o suficiente
para atrair os recursos que são necessários, e recursos eu não me refiro só a financeiros, mas os recursos principalmente o engajamento necessário em volta dessa ideia para que você possa dar os primeiros passos, porque ninguém empreende sozinho. Né? Você precisa de um time, você precisa de investidores, você precisa de parceiros, de fornecedores, e quando você está no início, a ideia tem um peso imenso na capacidade de atrair boas pessoas e atrair bons investidores, bons parceiros e bons clientes. Né? Pois é, eu comecei falando aqui sobre startup, mas eu quero entender o seguinte, nós vamos falar a partir de agora sobre essa captação de recursos para as startups e outras empresas. As regras que servem para as startups, nesse quesito, também servem para pequenas, médias, talvez até grandes empresas? Eu entendo que as regras mudam um pouco. Startups e pequenas empresas, sim. Quando você já é uma empresa consolidada, grande, se torna um pouco mais fácil acessar recursos. Quando você está no começo, onde você está desenvolvendo seu produto, está desenvolvendo seu modelo de negócio, você tem que ficar atento a como construir a tua história, como construir o teu discurso, como construir o pitch, como se diz tecnicamente no mercado, para que ele possa gerar atratividade suficiente para você colocar na mesa, seja os recursos financeiros, ou seja, como eu já disse, o time necessário para você ir adiante. Então a gente vai falar um pouquinho disso, imagino, mas tem algumas diferenças entre umas e outras. Marco, certa vez há poucos dias eu participei de um debate sobre empreendedorismo e alguém lá me disse o seguinte: dá para empreender sem ter dinheiro? É um mito essa história que eu preciso ter dinheiro para empreender. Dá realmente para empreender sem ter dinheiro? Ou o meu dinheiro? Você pode começar a empreender sem ter o seu dinheiro. Voltando a essa última pergunta que a gente acabou de falar, se você tiver uma boa ideia, essa ideia estiver endereçada para resolver um grande problema, se você não tem alguém já fazendo isso de forma interessante no mercado, ou seja, se a tua concorrência não é elevada, significa que você vai estar inovando de alguma forma. Boas inovações são excelentes para atrair bons recursos. E além de uma boa ideia, o que eu preciso mais para me capacitar a buscar esse dinheiro que está disponível? Perfeito. Na nossa experiência, eu vejo que esse é um ponto onde a gente vê mais lacuna, mais distância entre o que o empreendedor quer e o que ele consegue alcançar. A capacitação começa por você conhecer melhor você mesmo. A gente vê no mercado empreendedores que não estão tão preparados para entender o seu perfil empreendedor. Eu gosto sempre de voltar a isso porque normalmente se fala da ideia, do modelo de negócio e pouco se fala do empreendedor que está encabeçando tudo. E por que isso é relevante como primeiro passo? Porque você precisa principalmente saber que risco você quer tomar, que risco você pode tomar e principalmente o risco que você deve tomar. São 3 verbos muito importantes de se distinguir, porque normalmente você dá um passo maior que a perna, e aí isso traz um estresse psicológico grande para você, para o teu time, às vezes para a família, porque todo empreendedor quando começa, às vezes envolve a família, que são os primeiros financiadores, né? Então esse é o primeiro estágio, conhecer você como perfil empreendedor. O segundo é você conhecer as alternativas que existem no mercado para você fazer a captação. E o terceiro é você conhecer muito bem o modelo de negócio que você está vendendo. Esses 3 pilares, o teu time, você, o teu modelo de negócio e a tua empresa e as alternativas que existem no mercado, se você conseguir se aprofundar nisso, entender isso, mapear esse ecossistema, vamos dizer assim, pode ajudar muito a você endereçar um sucesso numa captação. Você falou em modelo de negócio. E nós falamos muito em cima deste conceito, dessa expressão, comentamos a necessidade que as pessoas precisam ter um plano de negócios. O que é isso, um plano de negócios, além da ideia que eu tenho? Eu vou separar o conceito de modelo e de plano. Sim. Né? O modelo de negócio te diz qual é a oferta de valor que você está fazendo para o mercado, como que essa oferta de valor está sendo entregue ao mercado,
Então, como seus produtos, seus serviços conseguem gerar valor para o cliente e como que eles conseguem ser entregues a esse cliente e, principalmente, como esse cliente vai pagar por isso. Como é que você vai monetizar, como que você vai capturar o valor do que você está entregando. Tá? Então, o plano de negócio nada mais é do que o teu modelo andando no tempo. O plano de negócio, quando você estrutura um plano de negócio, o que você está fazendo é uma projeção de como você imagina, os cenários que você imagina do teu modelo acontecendo no dia a dia. Por isso que num plano de negócio você estrutura as premissas de quanto você vai vender, as premissas das tuas despesas, dos teus custos, né? Quem serão seus parceiros que vão te ajudar a colocar esse negócio na rua e assim por diante. Então, a distinção básica entre modelo e plano é essa. Um é o momento inicial, T0, e o plano de negócio é ele acontecendo no tempo. À medida que você está no campo e que você está atuando, você vai recebendo, interagindo com seus clientes, com seus fornecedores, colhendo mais aprendizado, e isso pode ajudar você a ir aperfeiçoando esse modelo e aperfeiçoando esse plano. Então é muito dinâmico o processo. Pergunta que eu recebi aqui também pelo Periscope, usar Canvas ajuda a construir esse plano? O Canvas é uma ótima ferramenta para você desenvolver e pensar e refletir sobre o seu modelo de negócio. Ele acelera o processo de construção porque ele é muito didático, né? Então, hoje em dia, talvez seja uma das principais ferramentas utilizadas para você construir o modelo. O que mais, ou quem mais pode me ajudar a construir esse plano de negócio, levando em consideração que muitas vezes nós temos apenas uma grande ideia, temos ali um sonho a ser realizado, mas nunca tivemos uma aula de gestão, nunca nos preocupamos com esse tipo de coisa. E imagino que muitos dos empreendedores acabam errando neste momento. Sim, existem duas formas que eu gosto muito. Primeiro é você dialogar muito. O empreendedor não pode se isolar. Ele não pode achar que ele está com o ovo de Colombo, ele descobriu a pólvora. Ele precisa interagir, e essa interação pode ser no seu network mais próximo. Ele testar a sua ideia e ouvir os feedbacks das pessoas. E isso é muito importante, Milton, porque normalmente o empreendedor, principalmente aquele empreendedor que entende que tem uma ideia brilhante, ele comete às vezes um pecado que é, ao fazer uma pergunta sobre o seu modelo, ele não gosta da resposta que ele recebe. E aí ele comete um grande erro, que é o apego à sua ideia. Uma ideia só vai para frente e se transforma num produto, e um produto num bom modelo, e um modelo num bom negócio, se os clientes comprarem. Então não adianta ele achar que tem uma boa ideia se o mercado não responde para ele comprando que ele realmente está de posse de uma boa ideia e de um bom produto. E complementando, o que mais pode te ajudar? Hoje em dia a gente tem uma enorme variedade de bibliografia, de sites, de informação disponível sobre startups, sobre empreendedorismo. Não precisa ser um expert, mas entrar numa livraria, entrar na internet e fazer pesquisas básicas de como estruturar um plano de negócios, de que reflexões ou que perguntas são importantes para ele endereçar o início da sua estratégia. São ferramentas que estão muito disponíveis de fácil acesso. Fazer esse exercício é muito importante. E para isso, o mais importante é a disciplina. É a disciplina de fazer de fato isso, transformar em realidade. É muito comum, isso a gente vê às vezes em alguns estudos, pesquisas, etc., ver pequenos empreendedores criando o seu negócio com dinheiro próprio e muitas vezes um empréstimo do banco, quando não muito o pior dos empréstimos, o cheque especial e o cartão de crédito. Esse tipo de, aspas, financiamento ainda sustenta algumas pequenas ideias? Com certeza. Isso acontece, não é o ideal, mas acontece muito, e acontece por uma, vamos chamar de perversidade do mercado. Ele vai buscar o cheque especial porque ele não acessa nenhum outro tipo de recurso, é o último recurso que ele tem à disposição. É um bom negócio fazer isso? Na minha opinião, não. Mas é o que acontece no dia a dia, a gente vê muito isso, né? Por que não é ideal? Porque você está trazendo um dinheiro caríssimo e de curtíssimo prazo para algo que vai se maturar no médio e no longo prazo. Como é que vai ficar o teu fluxo de caixa? Como é que vai ficar as tuas contas do dia a dia
com essa despesa financeira que você vai ter e com um banco te pressionando para pagar, que é o que um banco quer. O banco te empresta esperando que você repague, né? Então, é uma forma arriscada de começar um negócio, mas muito usual no dia a dia, principalmente para o pequeno empreendedor. Bom, eu estou aqui acompanhando, enquanto a gente conversa, algumas das participações dos nossos ouvintes, e mais de um já citou aqui a expressão investidores anjos. Então vamos partir para o seguinte, ok, combinado que essa forma de financiamento sobre a qual nós falamos agora há pouco não é o melhor caminho, apesar de muitos recorrerem a ela. Quais são as fontes de investimento que nós temos hoje para fazer com que o nosso negócio possa andar? Quando você está no início, no estágio inicial, como a gente chama no mercado, você tem alguns atores que gostam de investir nessa fase de risco. Os anjos são uns deles, né? Então você hoje no mercado a gente acompanha uma disseminação de anjos. Isso é um fato que eu encaro de forma muito positiva, porque amplia a possibilidade e aumenta o volume de recursos disponíveis no mercado. Você tem a Anjos do Brasil, por exemplo, que é uma entidade super séria que congrega um grupo de anjos bastante interessantes e interessados. Você tem um veículo hoje que está em fase muito inicial no Brasil, mas que é de extremo interesse, que são as plataformas agora eu vou falar um termo complicado, mas é de equity crowdfunding, né, que é o investimento coletivo. O que é isso? Isso é uma plataforma na internet, a principal do Brasil hoje se chama Brota. Você entra nesse site, se cadastra, e o que você encontra lá? Você encontra investidores cadastrados e empreendedores cadastrados. Os empreendedores fazem o quê? Colocam na vitrine dessa plataforma, depois de passar por um processo burocrático, os seus negócios, as suas ofertas de oportunidade. E os investidores conseguem fazer uma análise dessa oportunidade e, caso tenham interesse, eles podem ofertar um investimento. Esse investimento, normalmente, ele é muito democrático, porque com R$ 2.500 hoje você pode fazer um investimento nessa plataforma e não tem limite. Tem investidores que fazem investimento de 100 mil, 150 mil reais. Seria um anjo um pouquinho mais parrudo, vamos dizer assim. Uhum. Então, a plataforma institucionaliza uma relação que é complicada às vezes, sabe? A gente também vê a informalidade que acontece às vezes entre o empreendedor e anjos, quando eles são muito próximos. A família não deixa de ser um anjo, os amigos não deixam de ser anjos. Muitas vezes eles estão te ajudando no começo. E você comete um erro, às vezes, de fazer algo muito informal ou apenas baseado na amizade. Isso não é saudável, porque isso pode estremecer a relação se as expectativas não estiverem muito alinhadas. Uma plataforma de equity crowdfunding, o que ela faz é organizar isso, dar forma e institucionalizar isso. Então fica mais profissional. A gente tem atuado bastante nessa plataforma, tem gostado muito, tem feito bons negócios. Acabamos de fazer 2 captações importantes de 500 mil, 600 mil reais, ou seja, você vê que são valores também expressivos para quem está começando. Sem dúvida. Enquanto nós conversamos aqui, eu até quero agradecer ao Adalberto de Queiroz, que entrou na nossa página no Facebook e já publicou o link do Brota, que é brota.com.br, Brota com 2 Os, inclusive. Isso fica para você também que está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo, até para conhecer um pouco mais dessa. E tem outras plataformas que trabalham também dentro desse sistema. Quem são estes investidores dispostos a colocar dinheiro num negócio que a gente não tem a menor ideia, porque muitas vezes não tem um patrimônio, às vezes não tem sequer um histórico? Vamos separar o investidor mais profissional, o anjo mais profissional, que ele já vive disso, do anjo inicial. Vamos chamar aqui. O anjo também está no seu estágio de startup como anjo, vamos dizer assim. O anjo profissional, normalmente, ou ele é um executivo de mercado que já se aposentou, eventualmente já está em fase final de carreira e que está procurando alternativas de diversificar o patrimônio que ele construiu ao longo da vida e também de ser útil, porque esse é um valor importante de um anjo. Não é só o dinheiro que ele traz, mas é a experiência que ele traz para o negócio, o network que ele traz para o negócio, a vivência de mercado que ele traz para o negócio. Então, quando
o empreendedor estiver conversando com potenciais investidores, anjos, é muito importante que ele também avalie o perfil desse investidor. Não só o cheque que ele pode te dar, mas quem é ele, qual é a história dele, o que ele já fez, o que ele já teve sucesso e o que ele fracassou. Porque isso vai formar esse portfólio, essa riqueza que ele pode trazer para a empresa. Os anjos mais iniciais, que estão, por exemplo, hoje se aventurando no Brota, são pessoas como eu, como você, que têm uma proposta de diversificação de portfólio e que as plataformas hoje de crowd equity estão trazendo essa possibilidade, porque ele, 2, 3, 4 anos atrás, não conseguia fazer um investimento numa empresa simplesmente porque ele sequer sabia que aquela oportunidade estava vigente. A beleza da internet é essa, trazer informação e viabilizar conexões ocultas, né? Então esse investidor, ele às vezes tem lá seus 30, 50 mil reais num banco, num CDB, e topa correr risco em 5 mil, em 10 mil reais, e ele consegue fazer investimentos menores. E estes investidores podem nos ajudar a construir ou reconstruir o nosso negócio se for percebido que há essa necessidade de reestruturar ou estruturar o nosso negócio? Com certeza. É um dos ativos, digamos assim, que fazem parte desse pacote anjo, do anjo bom, né? Eu tenho um termo que eu costumo brincar que existe o anjo bom e o anjo capeta. Porque o anjo bom é aquele que vem com dinheiro, com um propósito, quer ajudar a empresa, e no momento em que as coisas não vão como estava planejado, ele é o primeiro a arregaçar as mangas e entrar no time e fazer a coisa melhorar. O anjo capeta é aquele que acha que só entregar um cheque e querer metade da empresa em termos de sociedade, ele está cumprindo o papel dele, né? Então tem que ter cuidado com esse olhar para distinguir os dois, sabe? Agora, de qualquer forma, a gente pode utilizar, então, essa expertise desenvolvida por esses grupos de investidores até para estruturar melhor o nosso negócio, já que muitas vezes eles estão investindo apenas numa ideia que surgiu, que eles entendem ser boa, mas a gente precisa desse trabalho e dessa estruturação. De qualquer forma, o que eu queria tentar enxergar aqui é o seguinte: existe um limite de interferência dos investidores na minha empresa? Eu devo impor este limite em regras? Isso é negociável. E isso é muito importante que seja negociado extensivamente antes de qualquer investimento ser concretizado. De uma forma mais técnica, essa estrutura de governança, né, que vai ser criada de quem pode decidir o que e como, se o investidor vai ter poder de, por exemplo, vetar uma decisão do empreendedor por alguma natureza. Todas essas regrinhas precisam ser combinadas anteriormente, porque existem diferentes arranjos. Existem investidores que gostam de ter uma participação maior, e aí eles querem ampliar essa lista de regras, dizendo o que eles podem fazer ou não. E existem investidores que estão satisfeitos e contemplados com estar, por exemplo, numa reunião mensal de um conselho que se forma na empresa. Não tem certo e errado, tá? Aqui é muito o que deixa as partes confortáveis. Então o perfil do investidor e o perfil do empreendedor é que vão determinar o que é sadio para essa relação. Bom, vamos lá. Se a gente é chamado então para fechar o negócio, o que a gente tem que apresentar para aqueles investidores e que cuidados a gente deve ter? Antes de você ser chamado para fechar negócio, você precisa fazer um exercício de ter muita clareza de para que você quer o dinheiro. O investidor vai querer saber isso de forma extensiva. Por exemplo, se você está captando dinheiro, é porque você quer sair de um ponto A para um ponto B. Então você precisa saber exatamente o que você pretende fazer com esse dinheiro. Por incrível que pareça, isso nem sempre está claro. Essa é a experiência que a gente vê no campo. Esse exercício, como a gente estava falando de cenários, de eventualmente que competências faltam à empresa, então ele vai investir na formação de um time, ele está precisando de um equipamento, então ele vai investir mais em máquinas, ele precisa trazer tecnologia para a empresa, ter clareza de para que esse recurso está chegando. E, um segundo estágio,
ter a clareza de que o volume de recurso que ele está demandando, de fato, vai ajudar ele a sair de A para B, é muito importante. Um segundo ponto que ele precisa ter clareza é qual é o volume de recurso que eu preciso. Porque as pessoas, às vezes, os empreendedores, pensam que trazer mais recurso do que ele precisa é positivo. E não é. Porque significa que você vai estar vendendo uma maior parte da sua empresa sem necessidade. O investidor, para colocar mais recursos, vai querer mais capital, mais participação na empresa. Então não faz sentido você trazer muito mais dinheiro do que você precisa. Então entender melhor o volume é importante. Então existe um equilíbrio aí, um ponto de ótimo. Trazer mais é entregar mais à empresa. E trazer menos significa que você não vai chegar a B, você vai ficar no caminho. Então fazer esse exercício de para onde vai o dinheiro e quanto ele precisa é fundamental. O Andrei Costa entra no Facebook e diz assim: fui na prefeitura para abrir um pequeno negócio e eles me disseram que eu precisaria de uns 6 meses apenas para abrir esse negócio. Essa burocracia atrapalha os empreendedores? A burocracia no Brasil é um custo elevado, né? Esse é um fato que não é da agora. Tem algumas ações buscando melhoras, mas ainda assim, se a gente comparar com outros países, o Brasil tem vou chamar um ecossistema empreendedor, né? Quer dizer, que é o que ampara esses empreendedores do ponto de vista de regulação, burocracia, etc., árido, é difícil. Então atrapalha sim. A velocidade para quem está começando é fundamental, né? Quer dizer, o empreendedor ficar parado 6 meses porque não consegue operar, esperando a legalização de algo, ou esperando um aval para alguma coisa, significa dinheiro sendo consumido. Então atrapalha e muito. Mas ao mesmo tempo a informalidade não me atrapalha na hora de buscar recurso no mercado? A informalidade eu diria que inviabiliza você buscar recurso no mercado. Nenhum anjo vai colocar dinheiro num negócio informal. Quem coloca dinheiro no negócio informal, na maioria das vezes, é a família. Quando muito, os amigos. Mas um anjo dificilmente vai fazer investimento na pessoa física do empreendedor, né? E para obter crédito, saindo da linha de investimento para a linha crédito, mais difícil ainda, porque aí você vai cair de novo no cheque especial da pessoa física. Então a gente fica entre a cruz e a espada, né? Quer dizer, você tem uma situação de dificuldade e, ao mesmo tempo, se você não resolve essa burocracia, você não acessa recursos de forma mais qualitativa. Aí é a questão de ver o que vai ser mais caro para você. E, pelo que a história mostra, a informalidade ainda vai sair mais cara. Aí, se você tem o sonho de crescer, a informalidade vai sair mais caro. Galtiani até comenta aqui o seguinte, pelo Facebook também, interessante falar sobre plano de negócio e as ideias inovadoras de empreendedores. Quanto mais informação, melhor para a estratégia de se manter no mercado. Melhorar sua atualização de mercado é importantíssimo. Informação está por trás de todo esse processo que você vem falando desde o início. Desde saber sobre mim mesmo, informações sobre quem é o empreendedor, até como é o seu negócio, o mercado, quem são os investidores. O tempo inteiro você está falando nisso, né? É o DNA de qualquer relação. Informação estruturada e conversa aberta. Isso vale para uma relação de investidor e empreendedor, isso vale para um casamento. Então, a qualidade da informação e os canais com que essa informação dessas informações são disponibilizadas são fundamentais. E aí existe um outro ponto de alerta importante para o empreendedor, que é respeitar os tempos dessa informação. O que eu quero dizer com isso? De forma mais simples. O empreendedor normalmente vai buscar dinheiro quando ele está precisando de dinheiro. É o pior momento do mundo para você buscar dinheiro. Porque quando você está precisando, você vai acabar pagando mais caro. A melhor fase para você buscar um investidor ou buscar um crédito é quando você tem dinheiro em caixa. Porque você vai conseguir dizer não. Porque você vai conseguir negociar de forma mais igualitária, vamos dizer assim. E porque você vai ter o tempo suficiente para gerar as informações e fazer as reflexões necessárias para que o seu relacionamento seja positivo. E isso, eu diria que de cada 10 empreendedores, 8 estão no timing errado. Normalmente, não se dá muita atenção ao caixa projetado. E aí eu volto
para aquele ponto que a gente comentou do plano de negócio. O plano de negócio te ajuda. É claro que você não vai ter a certeza absoluta de que ele vai ser performante, mas ele te ajuda a exercitar o raciocínio para ver como vai se comportar, por exemplo, o seu caixa. E você vê, daqui a 6 meses eu provavelmente vou ter um buraco de caixa. Opa, já é o momento hoje de eu estruturar uma forma de captação. O momento hoje da economia brasileira atrapalha os investimentos, tem afastado esses investidores ou não? Para esse segmento de startups, principalmente quem está inovando muito, quem tem boas ideias, eu tenho acompanhado, eu estou nesse ecossistema, eu sou um ator protagonista desse ecossistema e eu tenho visto ele muito ativo. Eu vejo o investidor cauteloso, por conta, obviamente, de um cenário de muita incerteza, mas não significa que ele fechou as portas e que ele não está olhando boas ideias e boas alternativas. Então, pode demorar um pouco mais o processo, mas sejam os fundos de investimento mais de capital semente, sejam os próprios venture capital, sejam anjos, eles estão olhando, prospectando e buscando negócios. Então, como eu digo, a economia, o maior impacto que eu acho que o cenário traz talvez seja na demora do processo, pode se estender um pouco mais, ele pode querer se certificar um pouco mais de premissas do modelo, mas não inviabiliza uma captação, não. Nós acabamos de fazer 2 captações há 2 meses. Nós estamos no auge da crise. Então a crise não deve ser temida por quem tem ideias e criatividade. Não, porque justamente isso é o mais escasso no mercado. Boas ideias, bons projetos. Tem dinheiro para boas ideias e bons projetos. Marco, erros mais comuns que se comete e que nós devemos evitar no momento de se lançar nesse mercado aí com uma boa ideia, com uma startup. O primeiro deles, repetindo o tempo. Você precisa prever que uma captação não acontece de anjos, de investidores, não acontece num prazo inferior a 4, 6 meses, se for com fundo, até 8 meses. Então o tempo é muito importante. O segundo é você não se preparar para contar a sua história de forma vendedora. É o pitch, né? Você precisa ter uma boa ideia, mas essa ideia precisa ter início, meio e fim, né? Não basta você achar que descobriu o ovo de Colombo, como eu já disse. Ela está estruturada como em termos de modelo de negócio. Como é que é o setor que você está? Tem muita concorrência? Tem pouca concorrência? Qual é o tamanho do problema que você resolve ou da oportunidade que você quer capturar? Muitos empreendedores não mergulham suficientemente na elaboração desse pitch. Então é muito importante ter uma história poderosa. O terceiro erro que acontece normalmente é você não ter clareza de destino dos recursos. E o que acontece? Quando você estiver dando um pitch, o que o investidor vai fazer? Ele vai estressar, ele vai perguntar as premissas que você está considerando para vender a sua ideia, mas ele também vai estressar o destino que você está dando para o dinheiro que ele vai colocar no negócio. E gaguejar nesse momento é um mau sinal. Então, você veja que eu estou falando de um exercício de disciplina, né? De estudo do seu negócio, de preparo. Todo mundo, qualquer empreendedor pode fazer isso, né? E por último, eu acho que o quarto ponto que acontece é você não saber com quem você está indo conversar. Veja, quando você está indo buscar um investidor, você está pensando numa relação que vai durar 5 anos, pelo menos, que é o prazo que o investidor entra para depois sair do negócio, normalmente. Quem entra numa relação sem conhecer a pessoa com a contraparte, né? Uhum. Até para namorar, a gente precisa conhecer quem está do outro lado. Então, fazer o exercício de quem é esse investidor, se o que você está vendendo é algo que está alinhado com o que ele está buscando, é o que a gente chama a tese de impacto ou a tese de investimento, é muito importante. Muitas vezes o empreendedor vai ao mercado, conversa com investidores e recebe um não é porque ele tem um mau negócio, é porque ele foi conversar com a pessoa errada. Por exemplo, um fundo que quer investir na área de impacto de educação e o empreendedor está levando um produto de saúde. Uhum. Ele pode ter um excelente produto, uma excelente ideia, um excelente modelo, mas ele está conversando com o interlocutor errado.
Então, fazer o dever de casa, de ver quem está interessado no que ele está propondo, é muito importante. Marco Gorini, quero agradecer sua gentileza e trazer parte desse seu conhecimento, que eu tenho certeza estará ajudando aí a muitos dos que nos acompanham aqui no mundo corporativo. Até uma nova oportunidade. Obrigado, ouvinte. Prazer estar aqui com você. Marco Gorini, que é ao lado do Haroldo da Gama Torres, aliás, que é sócio do Marco, escreveu o livro Captação de Recursos para Startups e Empresas de Impacto, um guia prático, guia este publicado pela Alta Books. Bom, se você quiser outras informações sobre esse assunto, pode continuar mandando perguntas para nós. À medida do possível, a gente vai responder para você. Se você quiser levar esse tema para o nosso grupo de debate lá no LinkedIn, fique à vontade também. Mundo Corporativo da CBN é o nome do nosso grupo lá no LinkedIn. E, claro, a todos vocês que participaram ao vivo, seja com perguntas ou nos assistindo no Facebook, no Periscope, no Twitter, no e-mail, no site, muito obrigado pela sua participação aqui no Mundo Corporativo e até um próximo capítulo.